para a gente poder entender melhor tudo isso sobre a nova administração nos Estados Unidos. Então, nós estamos aqui, conversamos com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Professora, bem-vinda. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Basília Rodrigues também segue conosco, assim como Américo Martins, que eu acabei de citar aqui, chegou aqui no nosso quadrado. Ô, professora, são tantos acontecimentos, eu imagino que a senhora também esteja digerindo, né? Porque, ainda mais levando em conta a sua paixão pelo assunto, né? Vive para isso, observar o mundo, interpretar, é tudo muito apaixonante mesmo. E agora ver o mundo se reconecta, o mundo está reconectando algo, porque você tem os Estados Unidos trazendo novas decisões, porque tem a autoridade de fazê-lo, né? Venceu a eleição, vai colocar em prática aquilo que os norte-americanos queriam. Organização Mundial da Saúde. Quais são os efeitos dessa big potência Estados Unidos sair da OMS? E podem fazê-lo? Não podem ser impedidos? Ou pode ocorrer ainda uma conversa? Como é que fica essa situação? Bom, novamente, bom dia. De Bom fato, dia. a gente um dia de governo Trump já causa aí muito disruptura para o sistema como um todo. Olha, a saída da OMS, de fato, foi algo que não estava na agenda como no primeiro dia. Mas a gente voltar para 2020, essa era uma crítica, né? Ele ameaçou várias vezes a OMS, a retirada americana da organização, porque ele entende que a organização, naquele momento, ela era muito favorável à China e contra os interesses americanos. Acho que aqui a gente tem que olhar que essa decisão de retirada, ela responde à pressão de grupos internos americanos, né, com relação à pandemia, que sentem que as ações da OMS foram negativas, né, e que forçaram os americanos e a sociedade internacional como um todo ao que eles chamam de um experimento com relação à aplicação das regras, né? A gente voltar para a pandemia, a OMS teve um papel fundamental não só no controle, mas também nas decisões sobre as regras que os estados deveriam tomar. Então, ele atende a este grupo, e ele atende a um grupo importante também, que é o grupo anti-vacina. Então, para entender aí a pressão e as respostas, e muito do que a gente viu ontem foi muitas respostas às suas promessas de campanha e às pressões de grupos de interesse presentes aí, que aliados dele. Saída é uma saída que tem um impacto importantíssimo para a própria organização dos Estados Unidos, é o principal doador em termos de financiamento, então isso vai gerar uma descontinuidade de uma série de programas da OMS. Tem um processo, como é uma organização internacional que ela é de 1948, então a gente não está falando de uma organização atual. Professora. Então ele vai ter aí ele vai ter uma negociação possível, só para te responder, menos chance, mas é possível algum tipo de reversão se haver a negociação com a OMS ou também com setores do Congresso americano. Professora, eu quero trazer os colegas para o assunto, mas queria só acrescentar uma dúvida em cima do que a senhora nos diz. Então, essa saída da OMS, ela pode ser avaliada como nós é que vamos decidir a nossa saúde, as nossas determinações, ponto, ou também pode ser um movimento mais que diga respeito à China? Ela tem um pouco dos dois, tá, Elisa? Existe um movimento muito forte de grupos que acham que não se deve participar de organizações internacionais e que os americanos têm a própria capacidade de gerenciar situações de crise e na área de saúde. Então, eles vão dizer aí vários mecanismos internos americanos e agências americanas. Mas, de outro lado, ela também é uma resposta ao papel que o Trump entende que a China tem em algumas organizações, inclusive na questão da OMS. Basília Rodrigues e Américo Martins também estão conosco. Américo, comece contigo, por favor.
Obrigado, Elisa. Professora, muito bom dia. Basília, bom dia. Oi. Professora, muito obrigado pelo seu tempo para a gente entender melhor essas questões. No primeiro mandato do presidente Donald Trump, se dizia que as instituições nos Estados Unidos serviriam como freio e contrapeso às vontades dele. Esse tipo de argumento meio que desapareceu nesse segundo mandato porque ele venceu o voto popular, tem maioria no Congresso. Minha pergunta é inevitável que ele imponha a sua vontade aos Estados Unidos ou vai existir algum tipo de resistência contra, pelo menos, essas medidas mais controversas dele? E da onde viria essa resistência, se houver? Olha, esse mandato ele vai ter menos resistência, né? Porque além do que você colocou, Américo, bom dia, também tem um outro fator, o tipo de escolha que o Trump fez, né? Ele fez escolhas a partir da lealdade e de pessoas que estavam com ele ao longo aí depois do primeiro mandato, mas principalmente aqueles que têm uma visão muito semelhante à dele. Então, ele tem menos resistência nos órgãos de atuação. A resistência pode vir de parte do Congresso, mas ele também tem maioria, tá? Então, aí vai depender muito de algumas medidas que os democratas e os republicanos mais moderados e menos trumpistas podem exercer de papel, mas e também da capacidade da sociedade civil organizada em questionar na justiça algumas dessas medidas. Não me parece que vai ser o caso da OMS, mas pode ser que, por exemplo, na questão ambiental, que tem mais mobilização, que tem mais grupos de interesse, que ele também, aí, ao fazer essa opção, muda políticas domésticas importantes, tem a capacidade de pressionar pelo menos, mas o quadro, nesse mandato, é um quadro que é muito mais favorável para que o Trump tome decisões que antes ele não tomaria no primeiro mandato. Seguimos aqui ao vivo, conversando com a professora de Relações Internacionais, Denilde Roushacker, que tanto tempo eu trupiquei até no sobrenome da professora, mas agora me libertei disso. Está corretíssimo. Ei, Basília, me libertei, eu falo até devagar, Roushacker. Basília, por favor. Soletrando, né, com Live CNN. Professora, muito obrigada mais uma vez aqui pelo seu tempo e explicações para nós que acompanhamos as informações na CNN. Eu queria saber, na sua avaliação, qual seria a resposta ideal ou a resposta esperada do governo brasileiro em reação a essas medidas já anunciadas pelo Trump. Eu acrescento aqui um pouco de bastidor, informação que a gente apurou hoje, né, o Day After, aqui no Brasil. Lá no Itamaraty, a orientação é não servir de comentarista político e não ficar repercutindo declaração, medida a medida do Trump. Do lado, aí a gente está falando do corpo diplomático, mas lá no governo, batendo no Palácio do Planalto, começam ali as primeiras reações, né? O presidente Lula externou o interesse de conversar com o Trump, mas e o que ele dirá agora, depois que o Trump afirmou que os brasileiros não são importantes? A ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, foi às redes sociais citar essas medidas iniciais de Trump, afirmando que foi uma reunião preocupante da extrema-direita. Até o momento, ela que foi a que se manifestou, pelo menos entre os ministros, de maneira mais enfática. O que a senhora acha que vai acontecer, então, com essa posição do Brasil? Como seria a resposta ideal ou o que a senhora acha que deve acontecer? Olha, se prevalecer, né, eu acho que aqui o que você está trazendo, e acho que também é um pouco a percepção que eu tenho conversando com algumas pessoas, é que há uma divergência mesmo dentro do governo, como agir frente ao Trump. Se prevalecer a posição do Itamaraty, o Brasil vai tentar não entrar nas disputas de fato, né, ou esperar quando tiverem medidas que sejam de fato que afetem diretamente interesses brasileiros. Então, acho que essa vai ser aí possivelmente a posição. Isso não deixa de lado uma percepção também muito forte de que
é preciso se posicionar frente ao discurso do Trump, não só em relação ao próprio Trump, mas como a direita brasileira vai usar esse discurso, né, numa lógica em que o próprio governo já entende que já está em 2026, a disputa já está sendo configurada. Então essa medição, e aí alguns representantes ou ligados ao governo, ou políticos, ou até ministros, como a ministra que se posicionou, podem passar a ter algum tipo de ação. A melhor estratégia, né? Eu sempre falo que a melhor estratégia a Índia tem uma estratégia capaz de lidar, né, com as impetuosidades do Trump e de não entrar nos embates diretos, mas defender o seu interesse primordial. Então, acho que o Brasil também poderia aí adotar uma posição bastante pragmática em relação ao Trump, a ter posições definidas com relação ao que são os nossos interesses, mas não entrar no jogo que é o jogo que o próprio Trump gosta e vai fomentar, que é esse jogo de criar situações e conflitos, né, e gerar situações de embate que não são, na verdade, o que ele está buscando de prático ou na realidade. Então, conseguir separar disso seria o ideal para o Brasil. Mas a gente vai ter ainda as medidas com relação a tarifas, que aí é o interesse do Brasil, e eu acho que das medidas agora, uma posição que o Brasil vai ter que se colocar é com relação à saída americana do Acordo de Paris, porque o Brasil aí vai sediar a COP, e aí sem Estados Unidos é um outro contexto, abre inclusive uma possibilidade e uma oportunidade para o Brasil liderar essa agenda no âmbito internacional. Professora, gostaria de trazer aqui o olhar sobre nós e os outros. E quem são os outros? Eu vou colocar nesse pacote imigrantes e vou colocar também pretos e pardos. Os outros. Porque a história nos mostra que nós temos o desafio, quando eu digo nós, estou falando dos Estados Unidos, tem o desafio dos imigrantes que vão para lá à procura de sobrevivência, de deixar de passar fome nos seus países e à procura de uma vida melhor. E que naturalmente sobrecarregam a estrutura de outro país, porque você tem de dar conta de quem está lá e também de quem está vindo de fora, né? Então, isso é uma outra questão. E também essa questão dos outros, quando a gente fala sobre pretos e pardos, porque a história também nos mostra o que é segregação racial, o que é sensação separatista, a quantidade de pretos que morriam de todas as maneiras, justamente por questionarem o sistema que eles não estavam dentro, que eles não eram amparados. Então, não vou ficar entrando aqui porque ninguém está inventando a roda, a história já mostrou tudo isso. Mas Donald Trump faz um discurso de vamos nos unir. Aqui não existe cor, aqui existem seres humanos e nós vamos defender o nosso. Os imigrantes vão ser varridos para fora daqui. Eu quero te ouvir sobre isso, professora, porque às vezes fica um cadinho complicado entender sobre o que nós estamos falando exatamente. O que a senhora entendeu disso tudo, quando a gente fala sobre imigração e sobre essa coisa de não temos cor, somos uma cor só? Parece sempre um discurso contraditório do Trump, né? E de fato é contraditório, né? Ele tem políticas muito contraditórias e uma retórica contraditória. Com relação à imigração, aqui ele está olhando, e aí eu acho que tem um elemento do discurso de ontem que ficou muito forte, que já era do primeiro mandato, que é a questão do patriotismo, né? Do nacionalismo exacerbado americano, da ideia de que os americanos tem um papel de um destino manifesto. Ele recuperou todas as ideias aí da formação da identidade americana, do excepcionalismo americano. Então, aqui a gente pode listar vários desses argumentos. E aí o nós é todo aquele que é estrangeiro e que não está integrado na cultura americana. Então, acho que essa é a grande mensagem que ele quer colocar
e que as ondas de imigração mais recentes, elas criam uma outra sociedade e não a sociedade americana, e por isso a expulsão dessas pessoas. Tem aí uma lógica de xenofobismo muito forte, né, de visão, que a gente já tinha visto no primeiro mandato, e nesse mandato acho que vai ser ainda mais contundente, mesmo considerando os impactos econômicos que os imigrantes, a saída maciça de imigrantes e deportação vai gerar para a economia americana, né? Vários estudos mostram que os efeitos vão ser muito negativos para vários setores. Mas ele retoma essa ideologia, que é a ideologia da extrema-direita americana e de vários países do mundo. De outro lado, é a questão da racial. E aí, principalmente a comunidade negra, se a gente lembrar, ele fez até um elogio e retomou, né, trouxe para o discurso o Martin Luther King, que é um dos principais líderes da comunidade negra na americana, né, e falando que ele vai recuperar o sonho do Martin Luther King. Significa que ele está separando os americanos que são de nacionalidade americana, né, o que ele entende, e aí essa lógica de que não tem cor e divisão. Mas, aí voltando também a outro ponto do discurso, que é sempre bom a gente colocar, não tem divisões, mas a gente não vai ter mais ação afirmativa, não vai ter mais política de inclusão, né, a partir aí das medidas que ele colocou. Então, no fundo, somos todos iguais, mas somos muito diferentes no acesso e na questão da atuação e da inclusão na sociedade americana. São novas determinações, né, para um presidente que acabou de chegar, está fazendo aquilo que é de praxe para um presidente da República, colocando as regras que serão impostas pelos próximos 4 anos, e foi eleito justamente com todas essas bandeiras. Professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Professora, obrigada demais pela entrevista.